Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, dependendo do horário que vocês acessem a mais este conteúdo informativo. E aí, pessoal, beleza? Bacana? Legal demais, não é mesmo? Joinha, joinha, curtam aí, venham comigo para mais um boletim esportivo nesta terça-feira, hoje dia 30 de maio de 2023, aqui o seu amigo de sempre, Luciano Sena, para atualizá-los com os últimos acontecimentos do mundo esportivo. E antes de começarmos, quero continuar dando aquele recado que é super importante para você e também para nós aqui. Você que ainda não é inscrito em nossos canais, inscrevam-se, ativem os sininhos de notificações para que vocês fiquem espertos, ligados e atualizados com as últimas informações e com todos os últimos conteúdos que a gente publica por aqui. Deem aquele like, aquele joinha massivamente, pois isso também é super importante para todos nós, tá certo? Curtam e compartilhem a nossa página e sigam-nos através das nossas redes sociais. Os links das nossas redes sociais estarão disponíveis nas descrições dos nossos conteúdos. Muito bem, minha gente, mais um boletim esportivo começando e a gente começa destacando os clubes cariocas que entraram numa fase, alguns deles na fase decisiva da Copa do Brasil. A gente começa falando do Flamengo que está tendo problemas esses mencionados pelo próprio treinador, o argentino Jorge Sampaoli, que vem reclamando dessa queda de rendimento da equipe rubro-negra, principalmente no segundo tempo, né? Já há algumas rodadas e há algumas partidas, isso já desde antes mesmo a chegada do treinador argentino ao clube, era algo notório que a mídia, os jornalistas e a própria torcida, né, e por que também não dizer algum segmento do próprio clube, já vem observando e cobrando essa que é a chamada intensidade pela qual o técnico Jorge Sampaoli vem mencionando, ou pelo menos fazendo questão de frisar em suas entrevistas coletivas, cobrando uma preparação física. E olhem, o treinador reclamou recentemente que recebeu um trabalho, digamos assim, que não teria sido bem feito pelo antigo preparador físico, que é o Mário Ribeiro, que trabalhou com Jorge Jesus, também tinha trabalhado com o Vitor Pereira, ele que chefiou a preparação física do clube, e ele rebateu, então causou ali uma certa discussão, um certo desentendimento, em que um ficou meio que jogando a responsabilidade para o outro, e o próprio Mário Ribeiro, ele mencionou que o técnico argentino ele estaria se eximindo de suas responsabilidades como treinador. E o time, é claro, é nitidamente notório que o time faz aquela pegada, aquela pressão no começo da partida, de cada partida, mas no segundo tempo há uma queda assim considerável, né? Uma queda até vertiginosa da equipe do Flamengo, que não consegue render durante todos os 90 minutos aquilo que rendeu, pelo menos somente na primeira parte da partida. E aí fica aquela questão, o porquê, inclusive, que é algo que vem sendo questionado. A gente não quer ser levianos, nós profissionais de imprensa, para ficar culpando A ou B de uma forma irresponsável ou apenas seguindo-nos através de presunções. Não fazemos isso, né? Temos um total compromisso com a responsabilidade acerca daquilo que divulgamos e publicamos e também acerca do que noticiamos. Então a gente apenas, como porta-vozes da torcida, a gente quer entender um pouco desse processo que seria
até sensato de alguém do clube vir a público e explicar o porquê de o Flamengo jogar uma ótima partida, pelo menos nos primeiros minutos de cada tempo do jogo, e principalmente no segundo tempo é notório que o time tem uma queda de rendimento, é algo que até aqui ninguém conseguiu explicar. Então, Flamengo, que deixou escapar uma vitória que para muitos era tida como certa no último final de semana, quando enfrentou o Cruzeiro no Maracanã no último sábado, ficou no empate em 1-1, também apresentou essa queda de rendimento, e logo alguns torcedores e algumas alas do próprio clube, olha, ficam na bronca e tentando entender o que de fato está acontecendo. E o próximo compromisso do Fla, que entrou numa semana decisiva, terá o jogo na próxima quinta-feira, depois de amanhã, contra o Fluminense, partida da volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Cabe lembrar que esse clássico é um clássico de muita rivalidade, né? Principalmente nos últimos duelos que as duas equipes têm se enfrentado, com um retrospecto que não é dos melhores para o Flamengo. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, às 8 da noite, no Maracanã. E na sequência o Fla terá outro clássico, que é na próxima segunda-feira, jogo que complementará a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou melhor, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Jogo contra o Vasco na segunda-feira, às 8 da noite, no Maracanã, também com o mando de campo da equipe Cruz Maltina. Pois bem, agora a gente fala um pouco do Fluminense, que também entrou nessa semana decisiva. O Fluminense que enfrentará o Flamengo na próxima quinta-feira no Maracanã, às 8 da noite, jogo da volta pela Copa do Brasil. As duas equipes empataram a primeira partida há 2 semanas em 0-0, também no Maracanã. E olha, um questionamento que vem sendo feito, pelo menos por parte da torcida, é esse jejum de gols daquele que tem sido decisivo e artilheiro vestindo a camisa tricolor, que é o atacante argentino Germancano, que a última vez que balançou as redes foi no dia 10 de maio, na vitória do Fluminense diante do Cruzeiro por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Então fica sempre a expectativa de que este jogador continue sendo aquela peça fundamental no ataque tricolor, de tal forma que consiga decidir jogos. E nas últimas 4 partidas o Cano não marcou, inclusive em algumas delas o Fluminense até venceu, que foi o caso de ter vencido o Cuiabá no Maracanã, mas nas últimas partidas passou em branco contra Botafogo e contra Corinthians, em 2 derrotas, né, as 2 últimas derrotas do Fluminense. 2 delas, que são essas 2 pelo Campeonato Brasileiro, contra Botafogo e Fluminense, e também contra Botafogo e Corinthians, perdão, e também pela Libertadores, quando o Fluminense acabou derrotado semana passada, né, em jogo válido pela Libertadores na altitude da Bolívia, diante da equipe do The Strongest. E aí o Cano precisa dar respostas e recuperar aquela performance que todos esperam dele, que ele continue sendo esse atacante decisivo, a esperança de gols da torcida tricolor, principalmente no jogo da próxima quinta-feira contra o Flamengo. Flamengo no Maracanã, próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, jogo da volta pela Copa do Brasil. E na sequência o Fluminense terá o jogo no próximo final de semana, no próximo domingo no Maracanã também, contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo que acontecerá no próximo domingo às 4 da tarde no Maracanã. Então teremos o Fluminense enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. E é claro, né, a torcida tricolor fica na expectativa de que Germancano volte a ser decisivo e a marcar gols que sejam importantes e que contribuam, sobretudo, com o sucesso tricolor.